Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Começando aqui, passando para verificar com vocês como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se está tudo ok, por favor, sinalizem quem for entrando. Olá, Vivian, seja bem-vinda. Você me ouve bem? Por favor, sinaliza aí para mim. Boa noite. Por favor, sinalizem para mim se estão ouvindo bem. Ok, então podemos começar. Olá, sejam todos bem-vindos para essa nossa conversa hoje. Na verdade, assim, essa conversa é um agradecimento para vocês, tá? É um agradecimento por termos chegado aos 3.000 seguidores. Então, estamos realmente muito felizes com isso, porque são 3.000 pessoas impactadas com esse trabalho e, na verdade, nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade dos nossos seguidores. Então, nós não temos seguidores abertos que estão fora da nossa área de atuação. Então, pra gente, assim, é uma alegria muito grande ter vocês aqui, ok? Porque são 3.000 pessoas vinculadas realmente com o trabalho de psicopedagogia, com o trabalho de educação, pais, mães, educadores de forma geral. Então, eu sou Liliane Reis, tá? Então, eu sou psicopedagoga, eu sou pedagoga de formação inicial, sou psicopedagoga, sou neuropsicóloga, tenho especialização em autismo e sou multiplicadora oficial do método das boquinhas. Hoje nós fizemos uma campanha com vocês para perguntar qual o tema que vocês gostariam e houve um empate, né? Eu coloquei sobre avaliação psicopedagógica, intervenção psicopedagógica, o autismo chegou na minha vida, o que fazer, e também eu perguntei a vocês se queriam conversar um pouquinho sobre a história da psicopedagogia. Então, na minha vida, né? E vocês, deu empate entre intervenção psicopedagógica, avaliação psicopedagógica e o autismo entrou na minha vida. Por isso, nós resolvemos então começar com a avaliação psicopedagógica, e se vocês colocarem aí um gostei, se gostarem da nossa conversa de hoje, nós então vamos fazer na próxima semana intervenção e depois autismo, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Na verdade, hoje eu pensei em um bate-papo e vou depender muito da demanda de vocês. Então, eu sei que tem pais aqui e tem profissionais também. Então, nossa conversa vai ser norteada pelas perguntas, pela interação de vocês conosco, tá bom? Então, podem ficar à vontade, podem colocar as questões de vocês. Eu vou começando a falar um pouquinho sobre o que é a avaliação psicopedagógica. E ao começar a falar, vocês podem fazer perguntas pelos comentários a qualquer momento, tá? E se você já tiver sua pergunta, você já pode logo ir colocando, tá bom? Então, o que é a avaliação psicopedagógica? Quando procurar um psicopedagogo? Então, geralmente se coloca como psicopedagogia quando há uma dificuldade na aprendizagem. Ou muitas vezes tem pessoas que pensam que psicopedagogia é apenas a criança, né? E não é verdade. A aprendizagem do ser humano, ela começa na infância, né? Desde o processo gestacional, já está havendo aprendizagem. Há pouco nós fomos em um congresso, que nesse congresso foi definido já pelas atividades de neuroimagem, que o bebê com 4 semanas de gestação, ele já começa então a ter já algum nível de interação com o ambiente, tá? Com 4 meses de gestação, ele começa a ouvir sons ambientes, isso na gestação ainda. Então já está acontecendo ali transformações neurais e já está acontecendo aprendizagem. Então a aprendizagem começa desde a gestação e ela nunca termina. Como o alvo da psicopedagogia é a aprendizagem, então o nosso alvo é toda a vida do indivíduo, tá? E não apenas a infância, apesar que muitas vezes o nosso foco é maior para a infância. E é de forma equivocada que muitas vezes nós procuramos a avaliação psicopedagógica ou achamos que o psicopedagogo ele vai ser necessário quando há uma dificuldade da aprendizagem. Na verdade, não. Na verdade, o psicopedagogo deveria passar, toda criança, toda pessoa em processo de aprendizagem, deveria fazer uma avaliação psicopedagógica para verificar como é que está o seu processo de desenvolvimento e até para trabalhar de forma preventiva, tá? O psicopedagogo institucional vai ser muito importante no trabalho preventivo e
Nos casos de dificuldades já instaladas, aí sim entraria como psicopedagogo clínico. Então, Espaço Evolução está me perguntando aqui como avaliar uma criança que não consegue assimilar, aprender os conteúdos de matemática, ou seja, aprende hoje e esquece amanhã. Então, a pergunta é bem ampla e acho que já dá para a gente começar uma discussão muito interessante. Esse é um quadro, muitas vezes, que é muito comum no consultório psicopedagógico. Então, primeiro, eu vou falar mais de infância, tá? Se tiver qualquer demanda de adulto, eu trabalho mais com infância e adolescência, tenho formação também como psicopedagoga para trabalhar com adultos, já trabalhei, tive uma experiência, inclusive, muito boa de psicopedagogia na universidade, foi uma experiência, assim, riquíssima, mas vamos focar em criança, quem quiser de outra faixa etária, fala conosco. Então, uma criança, a pergunta do Espaço Evolução então, geralmente a gente recebe os pais, tá? E esses pais chegam com essa queixa: meu filho não aprende. Meu filho, às vezes ele até aprende, parece que ele aprende, mas logo depois, no momento da prova, ou em casa ele faz a tarefa, logo depois parece que ele esquece, ou o professor que diz assim, não, ele parece que aprende, mas logo depois parece que esquece, é problemas de memória. O que é que está acontecendo? Então, a avaliação psicopedagógica ela é muito ampla e nós não podemos minimizar, tá? Ela é uma avaliação profunda do indivíduo. E porque o processo de aprendizagem ele é muito amplo. Então, quais são os responsáveis pela aprendizagem? O indivíduo, o aprendente, né? O indivíduo que aprende, ele é responsável pela sua própria aprendizagem, porém, ele vai depender de muitos fatores externos para que ele aprenda. Então, tem os fatores internos dele, tá? A cognição, o cérebro vai precisar estar funcionando bem. Eu estava lendo aqui sobre a questão da construção do diagnóstico do psicopedagogo. Então, a criança tem que estar com a cognição, o cérebro funcionando muito bem. Por isso que eu fui, inclusive, estudar neuropsicologia para entender melhor essa formação do cérebro e assim a gente tem um diagnóstico mais preciso. Mas já respondendo a Vivian, o psicopedagogo ele não fecha o diagnóstico, ele cria uma hipótese diagnóstica que tem que ser estabelecida para poder ser encaminhado para um outro profissional. O psicopedagogo muitas vezes fica sem querer dar uma hipótese diagnóstica, mas na verdade é nosso papel, sim, construir uma hipótese diagnóstica. Mas e como construir essa hipótese, que é a pergunta do Espaço Evolução? Se a criança chegou, a primeira coisa que nós, psicopedagogos, precisamos fazer é a chamada anamnese. O que é a anamnese? É o histórico detalhado desse indivíduo. Por quê? Primeiro, para nós percebermos se existe alguma possibilidade, por isso que nós pegamos aquela anamnese, o histórico desde a gestação, para verificar se houve algum problema durante a gestação, se houve algum problema durante o parto, porque esses problemas podem gerar deficiências, dificuldades cognitivas, que pode explicar aquela dificuldade. Como também nesse histórico, vai ser muito importante que nós observemos outros aspectos, tá? Quais são esses outros aspectos? A escola, tá? Aspectos escolares do indivíduo, como é que está o processo de escolarização, se você puder pegar e deve pegar cadernos, livros, se você não conhece escola, é importante, inclusive, se você não conhece escola, que você vá até a escola, conheça um pouco da metodologia, da abordagem que essa escola tem, para verificar como é que esse processo de aprendizagem acontece na escola, que é um dos fatores de aprendizagem do indivíduo. A gente falou dele próprio, que é esse cérebro funcionando. O segundo é a escola, né, que ele está inserido. E muito importante é a família. Então, como é que está funcionando a família desse indivíduo? Essa família é uma família que motiva a aprendizagem, é uma família que incentiva a aprendizagem, ou é uma família que pode, inclusive até por excesso de motivação, bloquear a aprendizagem? Porque as questões emocionais vão estar muito vinculadas realmente e respondem muito pelas dificuldades na aprendizagem. Ok, Leonardo perguntando sobre modelos, tá? Já vou falar justamente sobre essas questões de modelos, tá? De anamnese. Eu posso, inclusive, depois mandar para vocês links dos modelos que eu uso, tá? Então, a gente começa com a anamnese,
faz o histórico do indivíduo, desde como foi sua gestação, como é o seu processo de aprendizagem, como é o processo da escola, quando foi que ele entrou na escola, quando foi que ele se manteve na escola, porque às vezes tem crianças que faltam muito ou trocam muito de escola, e com isso eles podem, por exemplo, a gente pode pegar uma criança de 7 anos não alfabetizada, e se você perguntar quanto tempo que ela frequentou a escola, às vezes a criança não pega no lápis direito, então ele tem problema psicomotor, mas essa criança pode não ter feito educação infantil, ou pode ter entrado na educação infantil, às vezes eu já tive casos de que entrou com 4, não se adaptou bem, a família tirou, depois entrou com 5, não se adaptou, tirou de novo, entrou com 6, então essa criança não tem experiência escolar ainda. Inclusive, problemas comportamentais podem ser explicados por essa falta de convívio realmente das demandas escolares. Então, a anamnese ela vai ser fundamental para nós tirarmos pelo menos as primeiras hipóteses diagnósticas, pela fala, pela interação das pessoas que trazem. Então, nós observamos quem é que trouxe a criança. Foi o pai, foi a mãe, foram os dois, foram os pais e os avós. Os pais, o pai e a mãe concordam com a forma de educação, ou às vezes tem um pai e a mãe que concordam, mas tem uma avó que essa criança fica muito presente, que não concorda com a forma de educação, que os limites não estão muito bem estabelecidos, ou eles divergem entre esses cuidadores. Às vezes é muito importante na anamnese a gente ouvir uma babá. É muito comum hoje em dia as crianças ficarem muito tempo com um cuidador, com a babá. Às vezes a babá é a pessoa que é o principal cuidador da criança, e você vai ouvir a mãe. Claro, a mãe é fundamental, mas eu já tive casos de ouvir a mãe e a babá e as duas darem informações completamente divergentes. Na semana passada eu tive um caso mesmo que a babá olhou para a mãe e falou assim, mas eu não sabia que ele fazia isso. Então, essa mãe não iria conseguir realmente nos dar todas as informações necessárias. Então, na anamnese é necessário observar todas as pessoas que estão envolvidas diretamente com o desenvolvimento daquela criança, ok? Então, fizemos a anamnese, levantamos algumas questões sobre esse caso, e então nós vamos para a avaliação propriamente dita. Uma coisa que é importante eu falar com vocês, tem pessoas que fazem anamnese junto com a criança. Eu não recomendo anamnese junto com a criança. A anamnese ela precisa ser feita separada, tá? Então a criança não deve fazer parte do momento da anamnese. Porque aconteceu, né, da criança começar a fazer aquele comportamento que a família está sinalizando, tá? Então, eu tô lendo aqui, tô acompanhando, tá, pessoal? Então eu vou colocando as perguntas, os comentários de vocês dentro da minha fala à medida que eu for falando, tá? Então, ela falando assim, às vezes a criança ela começa a se comportar de acordo com o que a família está falando. Ou então a família tem algumas coisas que a família não pode revelar na frente da criança. Na minha experiência clínica, eu já tive casos em que a criança, por exemplo, é uma criança adotiva e a família não tinha, né, a família não tinha passado essa informação para a criança. E eu precisava saber disso na anamnese. Então, imagina, essa família não iria revelar isso na frente da criança. Então, eu precisava realmente, a gente precisa que a anamnese seja um momento isolado entre você e os cuidadores. De preferência, se a criança está com o casal, né? Então, de preferência, o pai e a mãe. Se não puder vir os dois, um dos cuidadores, mas é muito importante que você observe a necessidade, se for o caso, de ter outros cuidadores para você ouvir. Você ouvir só a mãe, ouvir o pai depois, ver só o pai, ouvir a mãe depois. E se tem babás, se tem pessoas avós, pessoas que convivem mais com essa criança, que você chame também para a anamnese. Às vezes eu já ouvi até irmãos, tá? Então eu tive um caso que foi bem interessante, que nós fizemos a anamnese e foi lá no processo final da avaliação com essa criança, um pré-adolescente na época, nos desenhos projetivos, que é uma das fases que nós vamos falar aqui, essa criança trouxe uma relação conflituosa entre ele e a irmã. E eu chamei a irmã para conversar e ouvi, a irmã já tinha 16 para 17 anos, então ele tinha uns 11 anos, então, e foi bastante rico ouvir a irmã naquele processo de aprendizagem, naquele processo de desenvolvimento. Então, falei sobre a anamnese, gostaria de que vocês tivessem alguma pergunta sobre a anamnese para poder nós avançarmos. Observe espaço de evolução, que a sua pergunta, na verdade, ela vai percorrer toda a nossa conversa, tá bom? Então, alguma questão sobre a anamnese? Para nós irmos adiante?
Então, olá, boa noite a todos que eu não saudei. Eu vi Júlio, que é minha aluna, foi minha aluna, sinalizando aí saudade. Que bom que vocês estão aqui, tá? Sejam todos bem-vindos. Para os meus alunos, nós vamos ter aula de psico essa semana, hein? Psicopedagogia, vamos ter aula de desenvolvimento neuropsicológico e motor, esse sábado, pessoal da Factiva, tá bom? Então, mais questões, comentários sobre a anamnese? Um fator bem importante aqui, eu ouvi alguns comentários aqui sobre pessoas que trabalham com autismo, eu vi aqui um @autismo passando aqui. É muito importante que que é modelos, tá bom. É muito importante que na anamnese você pergunte se essa criança já tem alguma hipótese diagnóstica. Alguns pais, Januário, já vou te responder, alguns pais, às vezes, eles omitem a hipótese diagnóstica, e quando nós vamos para a devolutiva, muitas vezes a devolutiva se transforma em uma anamnese muito mais profunda, porque os pais começam a ter mais confiança e aí eles se abrem com você. Então, mas é importante que você pergunte se essa criança já passou por avaliação por algum outro profissional e se ele tem alguma hipótese diagnóstica. É importante também que você pergunte quem encaminhou ele para avaliação. Por exemplo, foi a escola que encaminhou para a avaliação? Foi uma demanda da escola? Foi a própria família que encaminhou para a avaliação? Ou não? Foi um médico que já encaminhou para uma avaliação? Então, o fono, então é importante que você pergunte, busque saber como foi que essa pessoa chegou à necessidade da avaliação. Então, a Janara perguntando sobre a questão da avaliação da escola, tá? Então, se é só visita começar com os professores ou observação. Eu recomendo os dois, tá? Então, é importante que você ouça os professores, ouça o coordenador e também observe aquela criança na escola, tá? De forma, claro, que ela não perceba que está sendo observada inicialmente. Você vai lá fazer uma visita na escola, você não fica com a postura de observador, porque senão essa criança vai perceber, tá? Mas você entra como alguém que está ali, claro, se ela já te conhece, se ela já teve o primeiro contato com você, você vai ali, mas como que você está acompanhando, você vai fazer uma visita na escola e não olhar, mostrar a ela que você está ali para observá-la, tá? Mas é importante observar o comportamento, sim, tá? E daí, por isso que não só observar o comportamento, tá? É importante ter esse relatório e conversar com os professores, porque tanto o comportamento da criança muda por ter alguém observando, como também os professores vão poder dizer melhor, né, como é o comportamento dessa criança de forma ampla, porque você chega para observar e às vezes você vai pegar aquele momento, sendo o mais discreto possível. Então, você vai observar aquele momento daquela criança. E o professor está ali desde o início da aula até o final, todos os dias. Então, ela conhece muito mais essa criança. Então, é importante que você converse com o professor. É imprescindível que você converse com o professor também, tá? Ok? Mais questões? Nós vamos pensando na anamnese. Eu colhi essas informações dessa pessoa. Essa é uma conversa, então a gente vai ser bem, que só se eu fosse falar em anamnese, dava uma aula de 3 horas ou mais, tá bom? Nós vamos passando para como que acontece a avaliação, tá? E até não só para profissionais. Eu tô vendo que tem vários profissionais me perguntando, mas também tô falando aqui para pais, tá? Porque muitas vezes o pai leva a criança para o psicopedagogo e nem sabe, tá? Como é que funciona, tá? Como é que funciona a avaliação psicopedagógica. Então, depois desse momento de ouvir a família, eu gosto muito de fazer uma anamnese ou uma entrevista inicial com a criança, tá? Eu acho que é imprescindível essa entrevista inicial com a criança. Algumas pessoas usam a chamada entrevista operativa centrada na aprendizagem, chamada EOCA, tá? Então, algumas pessoas usam a EOCA. Eu já usei a EOCA durante bastante tempo, mas eu saí um pouco, assim, eu uso hoje a EOCA de uma forma mais diferente, tá? Eu não uso dentro de um padrão da caixa, daquela caixa de trabalho. Eu faço, na verdade, EOCA, eu descobri que você faz desde o início da avaliação até todo o processo, né? A entrevista operativa centrada na aprendizagem, na verdade, ela é um processo
que ela nunca termina, tá? O meu olhar sobre a EOCA é esse. Então, daí eu desconstruí aquela sessão de EOCA fechada, vamos dizer assim. Mas a entrevista operativa é muito importante, você ouvir a criança, você ouvir por que é que você veio aqui, você sabe o que é que veio aqui, você sabe quem sou eu, o que é que eu faço, o que é psicopedagogia, você se apresentar. Então, ouvir da criança, eu gosto de fazer da mesma forma como eu faço um histórico com a família, eu faço com a criança, tá? Então eu pergunto como é que é a relação deles com os pais, o que é que ele mais gosta do pai, o que é que ele mais gosta da mãe, o que é que ele menos gosta do pai, o que é que ele menos gosta da mãe, o que é que ele acha da escola, se ele gosta do professor, se ele gosta dos colegas. Então, alguém falando sobre diagnóstico, deixa eu ler aqui. A questão do psicopedagogo não fechar diagnóstico. O psicopedagogo, assim, na verdade, diagnóstico, só quem pode fechar diagnóstico é um médico, tá? Pelo processo de ética médica, nenhum profissional pode fechar diagnóstico, tá? Então, só um profissional de saúde. O que é que o psicopedagogo, assim, se o psicopedagogo tem formação em psicologia, ele pode verificar um diagnóstico da área psicológica, tá? Mas se ele não tem formação na área de psicologia, por exemplo, eu sou pedagoga de formação, então eu não posso fechar um diagnóstico. Eu vou criar hipóteses diagnósticas e no meu relatório eu vou colocar, tá? Que a hipótese diagnóstica é que essa criança tem um transtorno de déficit de atenção com aprendizagem ou que tem uma dislexia. Essa é a minha hipótese. Por quê? Porque essa hipótese vai, assim, eu já apliquei várias atividades, vários testes com essa criança e essa minha hipótese vai ajudar muito para que o neuropediatra avalie e feche realmente o diagnóstico. Então, é importante, não adianta a criança fazer várias atividades, eu vou avaliar ela e vou chegar a definição, não chega a definição, eu vou encaminhar ela para o neuro, então o que ela ficou fazendo comigo, tá? Então, eu preciso sim criar uma hipótese diagnóstica. Se durante a avaliação não for possível fechar uma hipótese diagnóstica com mais confiança, eu posso colocar que há indícios e que eu preciso de mais tempo para fechar uma observação diagnóstica, uma hipótese diagnóstica, tá? Isso, a questão da competência técnica, isso. Por exemplo, assim, eu sempre falo que o diagnóstico não é o mais importante para o nosso olhar, o olhar do psicopedagogo. Então, o que é mais importante para nós? O que é mais importante para nós são as habilidades. Então, quais são as habilidades que essa pessoa tem que está com defasagem? Tá? Porque é nessas habilidades que eu vou trabalhar na intervenção. Então, o nome que isso vai ter, pra gente não diferencia muito, tá? Muitas vezes o diagnóstico vai ser importante para que você entenda o funcionamento daquela pessoa, tá? Por exemplo, se ela tem um TEA, se ela tem um transtorno do espectro do autismo, o diagnóstico vai ajudar você a organizar a sua intervenção. Mas não é o TEA que vai te dizer como é que você vai trabalhar com ela. Como você vai trabalhar com ela de acordo com as habilidades e com as dificuldades apresentadas, tá? Então, o diagnóstico é importante, mas não é essencial para você iniciar uma intervenção. Dependendo da hipótese diagnóstica que você construir, vai ser necessário que outros profissionais olhem, que não apenas o médico. Por exemplo, a criança pode ter um déficit na fala. Então, se ela tem um déficit na fala, se ela tem uma dificuldade na fala, então ela vai precisar de uma avaliação com o fonoaudiólogo. Então, eu vou encaminhar para o fonoaudiólogo. Então, se eu percebo que ela tem algumas questões emocionais envolvidas naquele processo ali, que eu levantei tanto nos desenhos projetivos como também na anamnese, eu vou precisar encaminhar essa criança para o psicólogo, para que o psicólogo faça essa avaliação também. Então, são vários profissionais, muitas vezes. Um profissional que nós nunca devemos esquecer é o oftalmologista, tá? Então, muitas vezes nós esquecemos do oftalmologista. Então, o oftalmologista vai ser fundamental que seja avaliado. Se essa criança tem idade escolar, ela já fez uma avaliação oftalmológica, então é muito importante fazer parte desse processo. Quando a gente faz a anamnese, nós também perguntamos sobre como é que está a alimentação da criança. Às vezes é necessário um nutricionista, tá? Às vezes é necessário um fisioterapeuta. Então, nós vamos observar de acordo com a demanda quais são os profissionais que eu vou precisar também que olhem essa pessoa, ok? Então,
a questão dos autistas. Aí vamos para a gente ainda está na anamnese, vamos para a anamnese e vamos dizer que eu já trouxe, a família trouxe essa criança já com um diagnóstico, tá? Então vamos dizer que essa família já trouxe a criança com o diagnóstico de autismo, tá? Então eu vou avaliar essa criança, mesmo que já tenha um diagnóstico fechado, eu gosto sempre de reavaliar, tá? Então mesmo dislexia, TDAH ou TEA, eu vou olhar, eu vou avaliar, vou verificar se eu confirmo ou concordo com aquele diagnóstico e sim, tá bom, espaço de evolução, já vou te responder. Então, eu fiz a avaliação, a criança realmente tem as características do TEA, aí no caso a minha avaliação não vai ser uma avaliação para a construção de hipótese diagnóstica. Se eu percebo logo na primeira sessão que o TEA está bem demarcado ali, então eu vou avaliar o quê? Habilidades, tá? Então eu vou avaliar quais são as habilidades que são desenvolvidas, quais são as habilidades em déficit, para poder então criar o meu plano de intervenção. Daí, às vezes, a avaliação de TEA eu faço de forma diferente de avaliação de pessoas que são neurotípicas. Tá? Agora eu tenho especialização em TEA, então eu faço uma avaliação diferenciada. A Espaço Evolução está perguntando sobre a questão da pergunta anterior, dificuldade de conteúdo matemático. Ela fez uma avaliação e criou a hipótese das calculia. Então, pode ser? Sim, pode ser descalculia. Nós vamos então agora falar sobre, depois da anamnese, depois da entrevista inicial com a criança, eu falei sobre a avaliação do desenvolvimento escolar, ir na escola, conhecer o histórico dessa criança, vou pegar o relatório também da escola, pegar cadernos, pegar livros, e a questão das provas operatórias, já vou falar sobre elas. E eu vou até anotar aqui para poder chegar até elas. E já avaliei as questões sociais dessa criança nessa interação com a escola e vou então começar a fazer a avaliação que eu chamo de avaliação pedagógica, tá? Então, o que é a avaliação pedagógica? A avaliação pedagógica é a avaliação de leitura, escrita, matemática, tá? Então, vou verificar se a idade dessa criança, o desenvolvimento que ela tem de leitura, de escrita e de matemática estão de acordo com a idade que ela tem. Então, se ela tem 6 anos, como é que está o nível de alfabetização dela? Está de acordo? A questão do nível cognitivo, a gente vai falar, quando eu falar sobre Piaget, a gente vai falar sobre a questão do nível cognitivo. Então, eu preciso avaliar a leitura, escrita e conhecimentos matemáticos. E provavelmente esse foi o motivo, a maioria dos motivos da pessoa via o psicopedagogo. Então, provavelmente, na grande maioria, vai estar com defasagem, né? Geralmente nos 3, dificilmente você pega uma criança, mas às vezes acontece. Um problema ser específico de matemática, ou ela é ótima em matemática, mas tem dificuldade de leitura e escrita. Na minha experiência, eu já peguei várias vezes assim, crianças que a família diz assim, olha, ela não está alfabetizada, ela não consegue se alfabetizar, mas ela é ótima em matemática. Mas quando eu vou avaliar, eu verifico que, na verdade, a criança tem dificuldade em matemática também. Ela só tem um desempenho muito pior em leitura e escrita, né? E a família, como assim, ela não consegue reconhecer letras, vamos dizer assim. E na matemática ela já faz adição, a família diz, não, ela tá ótima. Mas vamos que essa criança está lá no 4º ano e só faz adição. Então ela tá com um déficit em matemática também, tá? E também vice-versa, tá? Tem crianças que a família diz, não, mas ela lê bem, a dificuldade dela tá em matemática. Mas quando você vai para a leitura, é uma leitura pela rota fonológica, uma leitura silabada, então ela não está de acordo com a idade, tá? Então é importante você avaliar a leitura, escrita, matemática, principalmente nas questões pedagógicas. E para isso eu faço, assim, como eu sou neuropsicóloga, eu aplico testes neuropsicológicos, tá? Hoje eu já aplico testes neuropsicológicos. Mas quando eu estava apenas entre aspas, né? Quando eu era, né, só psicopedagoga, eu aplicava testes voltados para testes pedagógicos mesmo, uma avaliação pedagógica de leitura, escrita, matemática. Eu sou multiplicadora do método das boquinhas, então nós aplicamos o PLIN, que é um protocolo de avaliação de leitura e escrita, que inclusive avalia atenção, desempenho cognitivo, alguém me perguntou aqui, desculpa, esqueci o nome, sobre desempenho cognitivo. O PLIN, ele é um recurso que você consegue verificar se a criança tem traços de algum déficit, tá? De algum atraso cognitivo. Então, o PLIN, ele é em formato do método das boquinhas, ele é aberto, ele é um teste aberto, então não é restrito ao psicólogo. Você pode aplicar o PLIN e você, jogando com a criança, vai
ter um olhar e indícios de se a criança tem dislexia, TDAH ou deficiência cognitiva. Eu vou pegar até o meu Plin aqui para não deixar na mesa. Tô pegando aqui, tá, pessoal? Só um minuto. Plin. Ele é um teste aberto, tá? E você avalia consciência fonológica, percepção, questões de vidas espaciais, memória imediata, cognição, leitura e escrita, tá? Então, e ele é aberto, se o pedagogo pode trabalhar com ele. Existe curso específico para Plin, tá? Do método das boquinhas. Eu sou multiplicadora oficial do método, tá? Então, posso passar depois para vocês as orientações sobre como adquirir, outras orientações sobre o Plin, tá? Pessoal de Salvador, né, do curso de boquinhas, vai conhecer um pouquinho do Plin. Nós vamos ter o curso de boquinhas em março, o curso está aberto. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Plin, né, e sobre boquinhas, claro, nesse curso de Salvador. Viva, né, o curso de Plin é muito bom. A questão das provas operatórias, perguntando aqui, vocês já estão avançando. Eu vou chegar em cognição, tá? Então, o Plin, inclusive, tem curso EAD, tá? Depois me mandem aí perguntas ou me chamem que aí eu dou as dicas, as orientações para vocês. Tem curso presencial e tem curso EAD do Plin, tá? Falei de provas pedagógicas, e nesse eu falei, o Plin, ele pode ser muito bem utilizado. E nós vamos, então, para a avaliação. Obrigada, Paula. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Viu? Então, nós fizemos a avaliação pedagógica dessa criança. E, assim, não precisa ter uma ordem, tá, pessoal? Eu tô colocando, assim, mais ou menos uma ordem que eu faço. Mas você pode mudar essa ordem, de acordo com a demanda da criança. Às vezes eu penso assim, hoje eu vou aplicar uma prova pedagógica. Mas eu vejo que a criança chega em uma demanda que eu não vou conseguir aplicar uma prova pedagógica, precisa de alguma coisa mais lúdica. O Plin é bom por isso, porque ele é bastante lúdico. Crianças que têm resistência a fazer a tarefa, o Plin a gente faz jogando, é muito bom. Agora, dependendo, eu posso ter vamos dizer que essa criança hoje está mais agitada e eu ia fazer uma atividade pedagógica com ela, ou se a criança tem muita resistência ao pedagógico e eu quero logo colocar no início, aí às vezes eu troco, eu boto uma avaliação psicomotora, que ela é mais movimento, eu altero essa ordem, tá? De acordo com as demandas da criança também. Então, vamos para a avaliação cognitiva. A avaliação cognitiva, vocês perguntaram sobre as provas operatórias. Eu uso, sim, as provas operatórias, tá? Para poder verificar como é que está o funcionamento dessa criança, como é que está o raciocínio lógico, se ela está dentro do padrão, do que se espera para a idade, tá? Mas as provas operatórias, elas não são definitivas, elas não definem a cognição, se a criança está com algum atraso cognitivo ou não. Elas te dão uma ideia, uma ideia de funcionamento, mas ela não é definitiva, tá? Como eu sou neuropsicóloga, eu muitas vezes assim, eu prefiro, né, que faça, se eu percebo que tem nas provas operatórias e no Plin algum indício de que há algum atraso cognitivo, eu recomendo, eu encaminho para uma avaliação cognitiva com um psicólogo para poder fechar a minha avaliação neuropsicológica, tá? Então eu gosto realmente. Se eu uso a prova operatória, sim, como uma observação, como uma diretriz para verificar como é que está funcionando. Se eu percebo que tem alteração, da mesma forma que o Plin vai me dar isso muito mais, de uma forma muito mais consistente até do que a prova operatória, eu vou encaminhar para o psicólogo para fazer uma avaliação cognitiva mais específica. E uma questão muito importante, principalmente crianças bem pequenas, é a avaliação da linguagem oral. Então, nós não somos fonos, eu não sou fono, né? Pode ter, tem a Juliana que falou aqui que é fono, deve ter um fono aí assistindo, eu não sou fono, mas eu vou fazer uma avaliação básica da oralidade dessa criança. Então, ela consegue articular bem os fonemas, ela consegue formular uma frase. Ok, Vivian, vai ficar gravado sim. Então,
ela consegue expressar bem uma frase, ela responde perguntas, então como ela relata casos, ela relata como foi o dia dela, ela consegue contar uma história. Então a linguagem oral vai ser importantíssimo que seja feita uma boa avaliação, tá? Se eu percebo que tem alteração, aí eu vou encaminhar para o fono fazer uma avaliação mais aprofundada. Então, eu vou agora para uma avaliação que para mim é fundamental e me preocupa algumas vezes que eu percebo que parece que a psicopedagogia, falei da avaliação pedagógica, mas o nome psico, tá? Ele faz parte da psicopedagogia. Nós não podemos esquecer o psico da psicopedagogia e às vezes ele está começando, algumas vezes estou vendo ele sendo esquecido. Eu trouxe alguns livros, tá? Uma pilhazinha de livros aqui, que são, se vamos dizer, meus referenciais de avaliação psicopedagógica. E a parte emocional ela vai ser imprescindível que seja avaliada. Deixa eu beber uma água aqui. E voltando à questão da avaliação de matemática, que foi questionada aqui. Eu já tive um caso de um problema matemático ser uma trava, vamos dizer assim, um bloqueio na matemática, tá? E esse bloqueio foi feito por uma experiência negativa dessa criança com seu pai corrigindo essa criança. Então, às vezes, a gente pode achar que é uma descalculia, mas a gente tem que observar como é que estão as questões emocionais. E também, se houver alteração emocional, não significa dizer que não vai ter problema. Ele pode não ter descalculia, não. Às vezes, tem criança que tem descalculia e tem questões emocionais envolvidas, tá? É muito comum, né, na dislexia também, a criança... Oi, deu uma pausa, estou voltando. Voltou, pessoal? Oi, voltou, né? Então, é muito comum, se a criança tem um histórico de dificuldades, esses pais podem não saber lidar com essa criança com a dificuldade e isso gerar um bloqueio na aprendizagem. E daí ela pode ter o transtorno e junto com o transtorno a questão emocional envolvida. Daí, para mim, assim, nós não podemos esquecer, é um livro, é um clássico, tá, da psicopedagogia e que nós temos que estar com ele sempre na cabeça, tá? A Inteligência Aprisionada. Então, eu gosto muito da fala de Alicia Fernandes, de Sarah Paim. Esse livro é lindo demais, A Função da Ignorância. Então, não saber tem uma função? Sim, não saber tem uma função. E nós vemos isso diariamente aqui no consultório de psicopedagogia. Então, nós não podemos esquecer dessa parte psicológica, tá? Que envolve o processo de aprendizagem. Ah, mas eu não sou psicóloga, então eu não vou olhar isso aqui? Não, eu vou olhar. Ao perceber que tem alterações de vínculo, tem alterações de autoestima, de autoconfiança, muitas vezes vai ser necessário que o psicólogo entre num trabalho conosco. Tá. Muitas vezes eu já tive vários casos que só o fato, quando a gente começa a trabalhar com a aprendizagem, quando a criança começa a perceber que ela está conseguindo aprender, ela já ganha autoconfiança. E ao ganhar autoconfiança, ela melhora aqueles aspectos emocionais que eram vinculados com o processo de aprendizagem. Mas tem alguns casos que não. Tem alguns casos que realmente ela vai precisar, mesmo fazendo o trabalho psicopedagógico com ela, de autoconfiança, de aprendizagem, ela vai precisar também de um trabalho com um psicólogo, tá? Às vezes é necessário junto, às vezes é necessário mais na frente, às vezes é melhor que ela pare um pouco, psicopedagogo, e vá para o psicólogo e depois volte para você. Então, vai depender da demanda da criança. Cada caso é um caso. Então, questões sobre essa questão psicológica, eu acho bem importante. Bem importante. Ah, ok. Que bom recriar o saber que você está gostando, tá? Que bom, fico muito feliz. Olha o que eu falei. Então, se vocês querem que eu faça mais uma live falando sobre intervenção, porque ficou um empate, tá? Então é só dizer eu quero que vocês coloquem eu quero, e aí a gente vai dizer se a gente vai continuar ou não, tá bom? Então, questões, nós falamos bem rápido sobre as questões emocionais, linguagem oral, e vamos falar um pouquinho de psicomotricidade.
também é importantíssimo que seja avaliado. Ok? Então, essa avaliação colocou, mas ela é extraordinária. Quem é a Alícia Fernandes, Sara Paim ou eu? Então, explica aí. Se for a minha, muito obrigada. Então, ele tá dizendo aqui, eu quero, ok, vamos lá, tá? Obrigada, Januária, obrigada mesmo, tá? Então, compartilha com os companheiros, amigos de vocês, tá? Compartilha aí, entrem, né? Divulga nosso canal, que quanto mais movimento, vocês vão movimentando e aí vocês vão nos dando motivação, tá? Liliane, tá bom, que você é extraordinária, né? Obrigada. Então, vocês vão nos dando motivação para nós seguirmos e fazendo cada vez mais momentos como esse, tá bom? E a questão da psicomotricidade. Então, a psicomotricidade precisa ser avaliada, tá? Então, quem perguntou sobre cognição, tá? Avaliação cognitiva, é muito importante também que seja avaliado a idade psicomotora. Existe atraso psicomotor nessa criança, até porque muitas vezes atraso psicomotor vem junto com desempenho cognitivo atrasado. Então, o atraso psicomotor, se você deu uma alteração no teste de Piaget, tem um PLIN alterado com indícios de atraso cognitivo, e você tem uma avaliação psicomotora com alteração, então é bem provável que essa criança tenha algum atraso cognitivo e que você então vai encaminhar para fazer uma avaliação mais aprofundada da cognição com um psicólogo, ok? Então, na avaliação psicomotora, nós vamos avaliar a lateralidade, nós vamos avaliar a coordenação motora fina, se a criança já desenvolveu a sua lateralidade. Então, eu tive um caso que, para mim, assim, esse caso foi inédito. A criança tinha cincinesia bimanual. O que era isso? A cincinesia são aqueles movimentos que, ao precisar movimentar, por exemplo, eu preciso cortar e eu não tenho motricidade suficiente para cortar, e daí eu preciso, por exemplo, usar o apoio da boca para cortar. Isso é uma cincinesia. Essa criança que eu avaliei, ela tinha cincinesia nas duas mãos. Então, o que ela fazia com uma mão, ela fazia com a outra mão. Então, isso foi um achado muito importante que eu encaminhei logo para o neuropediatra. O neuropediatra foi fazer a avaliação com essa criança e foi descoberto que ele tinha um problema na hipófise, ele tinha sumiu a palavrinha, uma síndrome rara que alterou a hipófise dele. E por isso a cincinesia bimanual, e dessa cincinesia bimanual ele tinha a hiperatividade também, então ele veio encaminhado para mim como que, possivelmente como TDAH. Mas quando eu achei o achado da cincinesia bimanual, para mim foi o grande diferencial no caso dele. Encaminhei, o neurologista observou essa questão, fez os testes e descobriu que ele tinha uma síndrome rara e foi fazer uma ressonância desse funcionamento cerebral e descobriu também que, além da síndrome rara que fazia cincinesia bimanual, essa criança também tinha um tumor na hipófise. Então, e precisou fazer todo o tratamento para o tumor. E então, a avaliação psicomotora que foi capaz de observar isso, e era algo que não estava muito bem definido. A mãe não via aquilo, achava que era uma ambidestria, em processo, e não era, um processo mais grave. Então, a avaliação psicomotora também, observe que todas elas, então não é apenas uma. Então, o que é a avaliação psicopedagógica? Já fechando o nosso tempo aqui, faltam 15 minutos para nós acabarmos. Então, a avaliação, você vai observar que a avaliação psicopedagógica é como a gente sempre brinca com a questão do quebra-cabeça, né? É a construção de um quebra-cabeça. Então, você vai pegar essas várias informações, esse bloco de informações de várias áreas do desenvolvimento do indivíduo, e a partir de montar essas várias áreas, você vai analisar, aí vem a parte da psicopedagogia, é que você analise questões emocionais também que perpassam todo aquele processo daquele indivíduo, analise como esse indivíduo aprende, e aí sim você vai construir o planejamento para você começar a intervenção psicopedagógica, tá? Alguém me perguntou sobre o curso do PLIN. Sim, eu ministro o curso do PLIN, tá? Eu sou multiplicadora oficial do método das Boquias. O teste psicomotor que eu uso de Gislaine. Deixa eu pegar aqui o livro dela também.
Eu vou sair aqui da tela que eu vou pegar aqui o livro rapidinho. Gislaine, eu gosto muito desse material. Está bem velhinho mesmo, o meu livrinho. Avaliação psicomotora à luz da psicologia e da psicopedagogia, de Gislaine de Campos Oliveira, da editora Voz. Eu uso esse material para avaliar a psicomotricidade. Ah, obrigada. Obrigada, mas a gente tem 1 hora de live, né? É o tempo que o Instagram nos permite, tá? Então, esse é um teste, por isso tem que terminar. Mas a gente faz outros, tá bom? Que bom que vocês estão gostando. Então, esse é um teste aberto também, eu gosto muito de usar ele, tá? E isso, a questão do uso da tesoura é muito importante observar como é a pinça dessa pessoa, independente do diagnóstico, ok? Obrigada, Requiar, muito obrigada, tá? Então, a gente fica muito feliz com esses retornos, porque é toda uma dedicação que a gente tem, né? Então, a gente saber que está sendo útil para outras pessoas é muito bom. E assim, eu sempre falo o seguinte, a minha felicidade é saber que assim, eu só tenho 2 mãos, tá? Eu tenho um alcance pequeno, né? Porque eu tenho uma limitação de tempo, uma limitação de espaço. E eu digo que minhas mãos se ampliam, minha fala se amplia, né? A minha vida se amplia através das outras vidas que nós tocamos e vão reproduzindo e vão ampliando. Então, assim, nós temos aqui pessoas que estão aqui do Brasil todo. Eu estou em Valença, eu moro em Valença, interior da Bahia, e assim eu consigo, né, que de alguma forma minha sementinha seja espalhada. Eu digo que a gente trabalha para semear pólen, né? Nós sopramos pólen para o universo. E que bom que nós temos as redes sociais para poder fazer isso, não é verdade? Hoje, com a internet, nós conseguimos fazer uma reunião como essa, né? Com pessoas aqui de todo o país, e nem sei, pode ter alguém até de fora do país, e que a gente pode conversar e aprender juntos, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente já está chegando ao finalzinho. Tem algum pai aí que quer saber alguma coisa específica em relação à questão, no olhar de pai, não de olhar de profissional, tá? Que queiram comentar alguma coisa, tá? Falando sobre cursos, tá? Nós estamos... Oi? Certo, pode pedir sim, eu dou as informações do curso Plim, tá? Se tem aberto presencial, te dou as informações do EAD também, tá? Então nós temos hoje, estou com um curso aberto para Salvador, aqui na Bahia, né, sobre treino de alfabetização com o método das boquinhas. Então é específico sobre alfabetização, mas vai ser dia 28 de março, tá? Estou com as inscrições abertas, então quem puder ir, eu vou gostar muito de conhecer vocês pessoalmente, estar com vocês, tá bom? Esse sábado, não sei se tem algum aluno meu aqui, mas tem uma aula em pós, tá? Então a gente vai estar, se tiver algum aluno aqui hoje, sábado, nós vamos nos ver. E assim, eu agradeço muito vocês continuem nos acompanhando, tá? Diz lá, eu vou colocar quem quer, vocês vão ter que dizer eu quero, vou ver quantos eu quero, vocês vão me dizer aqui para poder eu ver se eu vou fazer outra live na próxima semana ou não, tá bom? Sim, tem EAD Boquinhas também, tá? Então, posso passar para vocês o link dos cursos EAD Boquinhas. Tem cursos à distância também, ok? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Sim, Espaço Evolução já começou, né? Sobre a questão do CC de Minas, né? Eu tenho colegas, nós temos Boquinhas hoje está no país todo e fora do país, tá? Então nós temos multiplicadores em todo o território nacional e em Minas também tem, várias inclusive. Tá bom? Então vocês me pedem as informações por direct, me pedem se quiserem outras orientações aqui sobre os livros, né, sobre material, e nós conversamos mais. Eu vou colocar um post perguntando quem quer live na próxima semana, tá? Opa, Fátima, você não conseguiu fazer a sua inscrição, por quê? O que foi que aconteceu? A inscrição tá aberta, viu? Então depois você me chama no direct para poder eu ver com você o que aconteceu e te orientar, ok? Então, estamos nos minutos finais, pessoal. E aí, para concluir, eu vou falar sobre a devolutiva, tá? Então, nós fizemos todo esse quebra-cabeça e agora vai ser a hora da devolutiva. Vai ser a hora de nós chamarmos os pais, tá? E conversarmos com esses pais,
analisar, mostrar a eles o que foi que nós observamos, tá? E o que é que vai ser feito a partir de agora. Então, se nós vamos encaminhar para outros profissionais, se nós vamos pedir, né, outras avaliações, se nós vamos encaminhar logo para o neuro, se nós vamos começar a intervenção, ou seja, nós vamos fazer a intervenção psicopedagógica e assim a gente vai apresentar o nosso plano de trabalho, quais são as áreas que nós vamos trabalhar e vamos então dar a devolutiva para os pais. E nessa devolutiva vai ser super importante que nós falemos também aos pais, quais as orientações que nós vamos fazer para eles, né, o que é que eles precisam mudar. Eu sempre digo que o processo de avaliação não é só o paciente ou a criança que está em terapia. Toda a família e a escola também entra. Então, eu preciso conversar com essa família e dar orientações de algumas mudanças que essa família pode fazer para melhorar o processo de aprendizagem desse indivíduo, como também é importante que eu dê um retorno à escola e oriente a escola de como é que essa escola pode trabalhar com esse indivíduo para poder, assim, melhorar o seu processo de aprendizagem, que com certeza vai melhorar não só dele, mas dos outros colegas também, dos outros alunos também. Ok? Então, a devolutiva. E como eu falei lá no início, então, meu gato resolveu me visitar agora, viu, gente? Então, ele vai pular aqui. Então, a porta estava fechada, mas ele conseguiu abrir. Então, se aparecer aqui na frente, ele tá aqui, eu tô com medo dele derrubar as coisas aqui. Então, ele desistiu. Então, ainda bem que ele desistiu. Então, sim, eu estava falando sobre a devolutiva, voltando aqui, porque eu fiquei com receio dele vir pra cá, mas ele tá aqui do meu ladinho. Então, essa devolutiva, e nessa devolutiva que muitas vezes, o que vai acontecer? Os pais vão sentir mais segurança, porque você vai revelar coisas que eles não falaram, que você percebeu, né, durante a avaliação, e eles vão então sentir mais segurança, e na devolutiva, muitas vezes, é como se você fosse fazer uma nova anamnese, porque os pais muitas vezes estavam travados no início, eles agora vão se liberar, vão ser mais... vão confiar mais em você, então eles vão se entregar melhor e vai te dar informações que muitas vezes eles omitiram no início do processo. Então, a devolutiva às vezes muda todo o nosso olhar, tá? Então, a avaliação psicopedagógica, apesar a quantas sessões, geralmente se recomenda de 8 a 10 sessões, dependendo do caso, a gente consegue fazer em 6, 4, depende do caso. Agora, mas geralmente, no caso de uma dificuldade de aprendizagem, geralmente é mais complexo, daí a gente demora mais tempo. Mas a gente sempre fala que a avaliação psicopedagógica não termina, tá? Então, você faz esse momento de avaliação, porém, esse momento de avaliação, mesmo você já entrando na terapia, você já entrou na intervenção, mas você faz a intervenção, mas você está avaliando o tempo todo. Afinal, né, como o Vygotsky já nos diz, né, a avaliação, ela é processual. Então, ela é um processo que nunca termina, tá? E o seu planejamento vai ser modificado, sendo alterado de acordo com todo o processo de avaliação que você vai fazer constantemente. Ok? Então é isso, tá? Nós estamos terminando. Eu agradeço muito a vocês pelo carinho, agradeço muito a vocês por terem nos ouvido, tá? Então compartilhem, eu vou baixar esse momento nosso de conversa, vou colocar aqui nos meus destaques, tá? Compartilhem e vou fazer a perguntinha lá, vou fazer o post. Quem quer live na próxima semana e vamos ver se nós vamos ter muitos eu quero para poder assim nós fazemos, tá bom? Métodos Boquinha serve só para crianças que estão se alfabetizando, não. A gente fala muito alfabetização, mas crianças alfabetizadas que apresentam dificuldades na leitura e na escrita. Boquinhas também trabalham com produção e interpretação de texto. Então, Boquinhas, o processo de alfabetização não acaba, não é verdade? Então, ele é contínuo, tá? Então, ele não é só específico para aquela fasezinha da alfabetização, tá? Então, mas aí nós podemos conversar mais, eu não posso mais aprofundar por causa do nosso tempo, porque daqui a pouco o Instagram vai fechar a nossa tela. Ok, pessoal? Então, agradeço muito a vocês por esse momento, por esse carinho, por estarem aqui comigo. E espero vocês me acompanhando sempre lá. No meu Insta tem várias aplicações mesmo, eu aplicando com meus pacientes e mostro a vocês, né, coloco algumas demonstrações, né, de momentos com pacientes que vocês podem acompanhar, podem assistir, podem mandar suas perguntas e nós estamos aqui para conversar com vocês, ok? Então, mais alguma pergunta esse finalzinho aqui? Eu vi que várias pessoas ainda estão entrando, eu vou deixar salvo e vocês vão poder assistir depois, tá bom? Obrigada, Lourdes.
muito obrigada, tá? Muito obrigado mesmo. Então, pessoal, muito obrigada a todos. Grande beijo, um abraço psicopedagógico para todos. Que nós possamos semear a aprendizagem por aí, que nós sejamos pólen, a espalhar a aprendizagem. Independente se nós somos psico, professores, fono, psicólogo, pai, mãe, educador, de forma ampla, porque a educação todo ser humano faz, não é verdade? Dependendo, cada um, claro, na sua especificidade, na sua área, mas nós estamos convivendo, convivência é aprendizagem, ok? Então, pessoal, beijinho, obrigada, vou terminar, tá bom? Tchau. Tchau.